Vamos lá para Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. O versículo é o 19. Apocalipse, capítulo 2, verso 19. Pastor, se o senhor vai pregar Apocalipse? Sim. Tem gente que tem até medo quando fala de Apocalipse, né? Mas, meu irmão, tem muitas coisas aqui que eu vou ser sincero para você, tá? Posso ser sincero, sim ou não? Tem muita coisa no livro de Apocalipse que eu não entendo. Estou sendo sincero, tá? O senhor entende tudo, pastor? Não, ainda tenho buscado de Deus para que Deus me mostre. Mas tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa que nós conseguimos entender e aproveitar e colocar hoje em prática. Amém? E uma delas é essa que eu vou mostrar aqui para você. Vamos lá? Apocalipse 2,19, quem achou, diga amém. A carta do Espírito de Deus à igreja de Tiatira, tá? Ele diz assim, ó: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua o quê? Nossa, quantas qualidades, hein? Irmão, se a gente tiver um tanto de qualidade desse reconhecida por Deus, nós estamos bem, sim ou não? Já estaremos bem. Conheço o teu amor, o teu serviço. Eles eram um povo servo, era uma igreja que servia. Era um povo que servia, era um povo que tinha fé, era um povo que tinha o quê? Paciência. Por que eu estou enfatizando? Porque eu vou te mostrar uma coisa que às vezes a gente confunde muito com paciência. Presta atenção, hein? Esse povo, Deus conhecia as obras deles, o amor deles, o serviço, a fé e a paciência. E olha aqui, ó, e que as tuas últimas obras são mais do que as... Que igreja abençoada. Porque teve uma outra que o Espírito Santo falou o contrário, que as primeiras obras deles foram melhores do que as últimas. Essa aqui é o contrário. Deus está falando assim, ó, você está fazendo mais agora do que no começo. Olha que maravilha. É isso que nós temos que buscar. Só que tinha uma coisa ali que Deus tinha contra essa igreja e talvez Deus tenha contra nós também. O que é, pastor? Verso 20. Mas tenho contra ti, fala comigo assim, ó, o tolerares. O que é tolerares, pastor? O tolerares é um problema muito grande. O tolerares é uma coisa que está destruindo muitas pessoas de Deus, como eram esse povo. O tolerares é uma coisa que está atrapalhando muitas casas, muitas famílias de Deus, que são pessoas que têm amor, que são pessoas que têm fé, que são pessoas que servem, como o Espírito Santo falou para aquela igreja, que está fazendo mais agora do que já fez no começo. São pessoas que têm paciência, que não é errado ter paciência, mas é errado o quê? Tolerar. Tolerar o quê, pastor? Tenho, porém, contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios do quê? Da idolatria. Essa Jezabel, o Espírito Santo está falando aqui de um demônio, de um espírito. Então, eu quero ensinar uma coisa para você, presta atenção, hoje é dia de cura e de libertação, e é dia de a gente falar desse assunto. Eu quero ensinar para você que você deve ter paciência com pessoas, que você deve ter paciência, mansidão, misericórdia de pessoas que precisam, mas você não deve tolerar jamais o diabo, Satanás, o pecado. Porque as pessoas confundem. Se você prestar atenção, você vai ver que o Espírito Santo elogia a paciência daquela igreja, mas ele repreende a tolerância. Irmão, é muito parecido com o que está acontecendo com as igrejas hoje. Eu vou falar das igrejas não, vou falar comigo e com você, tá? Toma para ti. Às vezes é o que está acontecendo com a gente. Paciência você tem que ter. Paciência se refere a pessoas. Eu vou te mostrar a diferença hoje dentro dessa palavra. Mas o tolerar, Deus está falando em relação a Satanás, ao diabo, a coisa errada, ao pecado. Meu irmão, isso não pode existir. A tolerância ao pecado vai trazer destruição. Quando você tolera o que Satanás está fazendo, o Espírito Santo está falando assim, olha, vocês estão tolerando um demônio que está agindo aí. Vocês não vão fazer nada? Você quer ver o significado da palavra, do verbo tolerar?
lá no dicionário, você pode conferir depois. Tolerar é consentir, permitir. E eu gostei da última significado que fala, não impedir. E é isso. Tem gente, meu irmão, que não está impedindo. Em relação a Satanás e as obras dele, meu irmão, você tem que impedir. E o tolerar é o mesmo que não fazer nada. É o que Deus está dizendo para esta igreja. Vocês são uma bênção, vocês conhecem as obras de vocês, vocês servem, você faz isso, você faz aquilo, vocês fazem aquilo outro. As últimas obras de vocês estão sendo maiores até do que as primeiras, mas o problema é essa tolerância que vocês têm com o que está errado. Tolerância com o que você tem com uma coisa que o diabo está fazendo no meio de vocês, e vocês não estão fazendo nada. Será que nós não estamos tolerando alguma coisa do diabo? Presta atenção. Hoje nós vamos estudar bastante o livro de Efésios. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, verso 2. Primeira coisa então que eu te mostrei. Deus elogiou a paciência da igreja de Tiatira, mas repreendeu o que mesmo? A tolerância. A tolerância, meu irmão, com as coisas de Satanás não pode existir na nossa casa. Não pode existir na nossa vida. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 2. Nós vamos estudar bastante Efésios hoje. Primeira coisa que a gente precisa entender é essa diferença da paciência com a tolerância. Pastor, tem coisa que eu tolero, porque, pastor, se a gente for assim, combater tudo, se a gente for bater de frente, ser combativo com tudo, pastor, não vai ter paz, vai ser problema. Não, presta atenção, não confunda as coisas. Não confunda. Nós temos que ter paciência com as pessoas, tenha paciência com a tua família, tenha paciência com a tua casa, tenha misericórdia de quem precisa, mas demônio você não pode tolerar. Eu vi Jesus tendo misericórdia e compaixão das pessoas. Leia, que você vai ver os evangelhos, você vai ver Jesus tendo misericórdia das pessoas, tolerando as pessoas, tendo paciência com pessoas, mas eu não vi em nenhum momento Jesus tolerando o diabo e as obras do diabo. Jesus não tolerava, irmão. Jesus não dava permissão para o diabo fazer um pouco mais. Tolerar isso é dar permissão para o diabo fazer um pouco mais. Porque já era para você ter entrado num propósito de oração, você não entrou até agora. Você está vendo o que Satanás está fazendo. Já era para você ter entrado num jejum e você está dando espaço para o diabo fazer um pouco mais. Isso é tolerância. Você está vendo que você não está bem com Deus, que o diabo está te esfriando, e você está dando liberdade para ele fazer um pouco mais. Tolerância é isso. É deixar o diabo fazer um pouco mais. Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus, irmão, que quando o demônio começava a fazer alguma coisa, Jesus levantava e falava, você está repreendido, cala-te e sai daí. Jesus não deixava o diabo ficar fazendo mais, não. Jesus não tolerava as obras do demônio. E às vezes a gente acaba tolerando. Por quê, pastor? Primeira coisa, porque a gente confunde paciência com tolerância. Não, no tempo de Deus, pastor, isso vai acontecer. De vez em quando eu pego alguém assim. Até hoje está no pecado, até hoje fuma, até hoje bebe, está na igreja há trocentos anos. Aí você vai falar com a pessoa, fulano. Poxa vida, você já entendeu a palavra. Já não era mais para você estar vivendo esse tipo de vida, estar fazendo esse tipo de coisa. Não, pastor, se Deus quiser, já começa errado, né? Que eu já ensinei aqui. Se Deus quiser, no tempo dele, Ele vai tirar de mim esse cigarro. Se Deus quiser, conversa fiada, irmão. Se Deus quiser, no tempo dele, Ele vai tirar de mim o cigarro. Ele vai tirar de mim a bebida, Ele vai tirar de mim a prostituição. Como é que negócio é esse? Negócio é se você quer. Eu me lembro uma vez que Deus me deu essa palavra. Eu até compartilhei aqui com você. Eu disse, olha, não diga se Deus quiser para aquilo que você não quer, na verdade. Tem gente que fica usando essa desculpa. Se Deus quiser. É a pessoa que não quer deixar. É a pessoa que tolera ainda na vida dela. É a pessoa que deixa o diabo fazer um pouco mais e já se passando o tempo. Porque o dia que ela falar, não, chega, eu não aceito mais isso na minha vida, eu não vou ficar mais nesse pecado, eu não vou ficar mais nessa vida errada, eu vou tomar uma atitude a partir de hoje. Meu irmão, pode ter certeza que Deus vem com toda a força para ajudar essa pessoa. E ela vai se libertar, diga glória a Deus. Às vezes a pessoa está tolerando. E eu vou falar uma coisa para você, Deus não vai tirar da sua vida enquanto você estiver tolerando. Deus não vai tirar da sua vida o que você tolera.
Deus não pode combater uma coisa que você tolera. O dia que você decidir combater, Deus então vem e combate também. O dia que você decidir não tolerar, Deus vem e arranca. Amém, Jesus? Não confunda a paciência com a tolerância. Olha o que diz Efésios 4:2. Ele diz assim, ó: com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando, o que diz aí? Uns aos outros em amor. Versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo do quê? Tem gente que faz uma confusão tremenda. Pastor, está aí, está falando que a gente tem que suportar uns aos outros, só que presta atenção como a Bíblia é perfeita. Suportando uns aos outros em quê? Em amor. E aí muda tudo. Sabe por que muda tudo? O amor não tolera alguém que está fazendo algo que vai se prejudicar. Ao contrário, o amor corrige. O amor repreende. Sim ou não? Quem que é o amor, pastor? O amor é o próprio Deus. E o próprio Deus elogiou a paciência, mas condenou o quê? A tolerância, sendo amor. Ô irmão, cuidado, porque tem gente que confunde as coisas. A pessoa confunde amor com tolerância. Amor não tem nada a ver com tolerância. Eu amo a minha filha, quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Mas eu não vou tolerar jamais ela vivendo fora do que eu ensinei para ela, fazendo algo que vai prejudicar ela mesma. Porque se eu tolerar, na verdade eu não estou amando a minha filha. Concorda comigo, sim ou não? Então não confunde, porque nessa confusão o diabo está conseguindo ficar na vida de muita gente. Ele vai confundindo, dizendo, não, mas a gente tem que tolerar. Não, pastor, mas não é assim, mas não é desse jeito. Ah, a gente tem, pastor, que ter paciência. Paciência sim, com as pessoas. Estão aprendendo, estão crescendo, estão entendendo. Mas não tolerância com o diabo. Não tolerância com Satanás. Quando você percebe uma obra do demônio, irmão, você não pode dar mais tempo para o diabo fazer. Repito, hein? Grava isso. Tolerar é dar mais tempo para o diabo fazer. É deixar o diabo fazer um pouco mais. Tolerar é deixar o diabo fazer um pouco mais. Tolerar pecado, tolerar Satanás, tolerar o demônio, é uma obra que você está vendo do diabo. Você está permitindo ele fazer um pouco mais. Porque até agora você não combateu. Até agora você não despertou e disse, não posso aceitar isso, eu vou entrar num jejum, vou entrar numa oração. Entenda. Mas pastor, então eu vou brigar com a pessoa, eu vou chegar e falar, chega, não aceito isso. Não, não é com a pessoa. Presta atenção, em Efésios ainda, vamos lá, no capítulo 6, no versículo 10. Capítulo 6, verso 10, está pertinho aí. Enquanto isso, olha ali na tela comigo, ó. Pode ir lá em Efésios 6:10, eu só vou colocar ali para você na tela, rapidinho. O que diz lá em Provérbios, capítulo 3, verso 12. Porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai, o filho a quem quer bem. E às vezes a gente confunde isso, a Bíblia diz assim, ó, suportando uns aos outros em amor. Sair do amor você não tem que suportar. Saiu do amor você não tem que tolerar. E o que é o amor, pastor? O amor, meu irmão, é a obediência à palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então saiu da palavra, eu não tenho que tolerar. Porque se saiu da palavra e eu tolerar, repito, eu estou dando espaço para o diabo fazer um pouco mais. Se eu estou tolerando aquilo que na minha vida está fora da palavra, vou falar de você, de mim primeiro, tá? Se eu estou tolerando aquilo que na minha vida está fora da palavra, eu não estou em amor. Eu não estou em amor, porque o amor é obediência à palavra. João capítulo 14. Aquele que tem a minha palavra e obedece, esse é o que me ama. Por isso que o Deus que é amor, ele repreende aquele a quem ele ama. Por quê, pastor? Porque o amor é a palavra, saiu da palavra, ele vai repreender. Porque se ele tolerar, você vai mais longe da palavra. Se ele tolerar mais um pouco, você vai ficar mais longe da palavra. E se ele tolerar mais um pouco, você vai ainda mais longe da palavra. Não é isso que Deus quer.
E eu digo a você, olha para a tua vida hoje. Se você tolerar hoje o que está fora da palavra, daqui a pouco vai estar um pouco mais fora. E se você tolerar ainda, daqui a pouco vai estar um pouco mais fora ainda. E a coisa vai crescendo, até que venha a destruição. E a tolerância causou destruição. A tolerância com aquilo que está fora da palavra. Eu não posso tolerar na minha vida. Olha o que diz aí, agora sim, Efésios capítulo 6, verso 10. Onde eu pedi para você abrir aí. O que diz? Diz assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. E olha só, versículo 12. Porque não temos de lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Irmão, esse tipo de coisa você não tolera. As pessoas sim. Carne e sangue você tem que ter paciência, mas Satanás você não pode tolerar. O que está fora da palavra você não pode tolerar. O diabo você não pode tolerar. Para um pouquinho e pensa enquanto eu estou pregando, será que você não está tolerando alguma coisa aí na sua vida que está fora da palavra de Deus? Que você sabe que não agrada a Deus, é o pecado, é a sujeira, a iniquidade, enfim, é uma enfermidade, é uma doença. Você está dizendo, quando Deus quiser eu vou ficar curado. Quando Deus quiser, está na hora de você querer, porque Deus não quer. Não é isso que está na palavra dele. A palavra dele diz que você já está curado, mas você está tolerando essa doença. Enquanto você tolerar ela, Deus não pode combatê-la. Entendeu o que eu falei? Deus não pode combater aquilo que você tolera, porque você diz assim, não, mas isso é normal para a minha idade, pastor, é comum fazer o quê? Estou velho já, né? É assim mesmo, é normal. Não. Deus, eu não vou dar espaço para o diabo fazer um pouco mais. Tolerância nada mais é do que isso, dá espaço, dá oportunidade. Quer ver? Ainda em Efésios aí, como eu falei, a gente ia estudar bastante Efésios. Volta no capítulo 4 de novo e lê comigo o versículo 27. Eu gosto muito desse versículo, é um dos menores versículos da Bíblia. Dos menores que tem, só que ele é muito poderoso. Quem achou aí, diga amém. Está pertinho, né? Não deis lugar a quem? Ao diabo. Mas eu gosto ainda mais desse versículo na tradução da Bíblia em linguagem de hoje. Lê comigo lá, ó. Não deem ao diabo o quê? Oportunidade para tentar vocês. Quando você tolera, você está dando oportunidade para quem? Para o diabo. Fazer um pouco mais. Tentar um pouco mais. Bagunçar um pouco mais. Irmão, o diabo ele é igual um cachorrinho. Que se você deixar ele entrar em casa, ele vai passar da porta para dentro. Você não falou nada, ele vai ficar na cozinha. Aí no outro dia, ele entra na sala. Você não falou nada, ele vai ficar na sala. Aí no outro dia, ele vai subir no sofá. Se você não falou nada, ele vai começar a subir no sofá. Aí no outro dia, ele vai subir na sua cama. E se você não falar nada, ele vai ficar na cama. E aí vai chegar um dia que ele vai começar a fazer xixi e cocô na sua cama. E se você não falar nada? Coitado de você. Por quê? Porque ele é assim. Agora, faz o teste para você ver. O dia que o cachorrinho entrar na cozinha, você bate o pé e fala para ele, aqui não! Daqui para fora! Ele fica? Ele não fica. Ele vai até onde você tolera. Até onde você permite. O dia que ele passar do limite, você mostra para ele, daqui para cá você não entra. O dia que ele passar do limite, e você não tolerar, e você fizer alguma coisa, e você combater, ele vai voltar para o lugar dele. Sim ou não? Ele vai voltar para o lugar dele. Mas se você tolerar, ele vai ficar no lugar que você está dando. Tanto é que a Bíblia diz aqui, ó, a Bíblia corrigida, né? Você tem aí, não deis lugar ao diabo. Por quê, pastor? O diabo fica no lugar que você está dando. Você está dando. Sabe, você vai aceitando. É igual
É igual o adultério, igual a prostituição. Uma vez eu falei com um rapaz, eu falei assim para ele, falei, olha, você quer realmente salvar teu casamento? Quero, pastor, não aguento sofrer mais, porque não sei o que, ttt, e tal, e tititi. Eu falei, então vamos lá. Toma uma decisão séria na sua vida e exclui, e deleta, e bloqueia, e apaga todo e qualquer contato com mulheres que não são a sua esposa. E acabou. Não, pastor, mas você sabe como é que é. Tem coisa que a gente não quer, mas a pessoa manda lá para nós e tal, bom dia, boa tarde. Eu só respondo, pastor. Não, eu sei até onde eu posso ir, sabe nada. Você vai tolerando, daqui a pouco vai voltando, daqui a pouco vai entrando, daqui a pouco, olha você fazendo o que não tinha que fazer. Irmão, toda destruição, escuta isso que eu vou te falar, que isso aqui é forte. Toda destruição começou de uma tolerância. O diabo não vem metendo o pé de uma vez. A pessoa vai tolerando, não está certo, mas a pessoa vai fazendo o quê? Vai tolerando. Eu sei que não está certo, mas eu vou fazer o quê? Tolerar. Ao invés de chegar e falar, não, vou arrancar agora. Não, vou tirar agora, vou ser radical. Você como diz aquele jargão lá fora, tolerância zero. E tem que ser assim para o pecado. O pecado é tolerância zero. Zero, irmão. Porque se você der lugar, o diabo vai entrar. Tolerância zero. Aí que está o problema da cervejinha, que eu falo direto aqui. Aí que está o problema daquela pessoa que um dia já sofreu na mão do capeta bebendo. Aí ela fala assim, hoje assim, ela fala assim, ó, olha como o diabo é. Não, pastor, mas não vou beber para me embriagar. Eu vou tomar só um pouquinho, mas toda destruição começou de uma tolerância. Um pouquinho, pastor, dá para tolerar, porque até Jesus bebeu. Já vi gente falar assim, o pecado não é beber, o pecado é ficar embriagado. Isso aí, meu irmão, nada mais é do que a tolerância, que vai levar à destruição. Aí tomou um pouquinho, daqui a pouco vai tolerar um pouquinho mais, daqui a pouco tolera um pouquinho mais, daqui a pouco perdeu o controle. Porque todo tolerante, ele tolera porque ele acha que ele ainda está no controle. Vou repetir, todo tolerante ainda tolera porque ele acha que está no controle. Só que tem um problema, quando você acha que você está no controle, você não está mais. Não, eu vou tolerando, pastor. Não, eu sei até onde eu posso ir. Não, pastor, jamais vou deixar chegar nesse ponto. Ah, coitado de você. O diabo vai só dando risada. Está achando que ele ainda está no controle. Ele está achando que ele ainda pode controlar. E de repente a pessoa cai. Assim é os vícios, assim são as drogas, assim é a prostituição, assim é adultério, assim é todo e qualquer pecado. Irmão, seja paciente em amor, suporte no amor. Saiu do amor, tolerância zero. Saiu da palavra, tolerância zero, até porque o amor, ele não vai deixar chegar à destruição. Quem ama, corrige. Quem ama, quer bem. Amém, Jesus? Cuidado, para que você não seja um tolerante que está dando para Satanás oportunidade de tentar você. Eu quero terminar perguntando, o que é que você está tolerando na sua vida do diabo aí? Peço para Deus te mostrar hoje. Coisa que Deus já te falou que não está certo. Coisa que Deus já te mostrou que está errado. Coisas que estão fora da palavra, que até agora você não tomou uma decisão radical, você não tomou uma atitude. Você acha que você ainda está no controle? Meu irmão, essa palavra veio na hora certa. Porque quando você acordar, você vai ver que você está no controle mais. E aquilo já tomou uma proporção que você não esperava, mas só tomou porque você tolerou. Às vezes você é uma bênção, um homem de Deus, mulher de Deus, como a igreja te atira. Conheço suas obras, sua fé, conheço tua paciência. Você está fazendo mais hoje do que fazia no passado. Mas tenho, porém, contra ti o tolerares. Que a partir de hoje a tolerância seja zero. Quem entendeu, diga amém. Para tudo aquilo que está fora da palavra. Para tudo aquilo que está fora do amor, para tudo aquilo que é pecado, é demônio, tolerância zero. Nem brinca, irmão, nem brinca. Não deixa, meu irmão, passar nem um pouquinho
Porque brincou, ele entrou. E se ele entrou, vem a destruição. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que ele merece. Vamos ficar de pé.